Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Estamos no nosso curso de processo penal, aula 13. Por favor, inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo, divulgue para um amigo, divulgue aí para sua turma de sala, enfim, isso ajuda bastante, tá bom? E se você quiser o material, link na descrição do vídeo que te leva para um grupo. E lá no grupo eu coloco o PDF atualizado sempre. Estamos no item 3.3 do nosso curso. Terceiro passo para a definição da competência criminal. Uma vez definida a justiça competente, deve-se verificar qual é o foro competente. Análise de território. Sem querer eu apaguei aqui. Análise de território. É a competência territorial, né, que a gente está olhando agora. Muito bem. Já passamos pelo item 331, 332, 333. Agora vamos para o item 3.3.4. E eu lhes havia dito que este ponto é muito importante, tanto que eu destinei uma aula exclusiva só para ele, né? Realmente. 3.3.4. Item 334. O parágrafo 4º do artigo 70 do CPP, do Código de Processo Penal. O parágrafo 4º do artigo 70 do Código de Processo Penal, incluído pela lei número 14.155, bem recente, 2021/2021. Aqui nós temos uma nova definição de competência territorial em certos casos, e eu vou mostrar quais são. Em certos casos de estelionato. E aí, entre parênteses, domicílio da vítima. Olha que interessante. Foro de domicílio da vítima. Importante isso. Bom, vamos fazer o que a gente sempre faz, né? Uma leitura atenta do dispositivo agora estudado. Então, eu vou ler isso aqui com vocês agora. Parágrafo 4º do artigo 70 do CPP. O que temos aqui? Ele diz assim, deixa eu abrir espaço aqui. Nos crimes previstos no artigo 171, no artigo 171 do Código Penal, a lei fala do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Leia-se. Do artigo 171 do Código Penal, tá? 171 do Código Penal. Ou seja, estelionato, né? Então, nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, naqueles tipos ali, mas olha, isso é importante, ó. Quando praticados mediante depósito, vírgula, mediante emissão de cheque, mediante emissão de cheque, mediante emissão de cheques, no plural, cheques, sem suficiente provisão de fundos, sem suficiente provisão
provisão de fundos em poder do sacado, né? Claro, em poder do sacado. Se eu não tiver colocado sacado na linguagem cambiária é o banco, né? Então o banco acabou ficando sem dinheiro. Ou com o pagamento frustrado, ou com o pagamento frustrado, ou com o pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, ou mediante transferência de valores, vírgula, a competência será, competência de território, né, do terceiro passo, será determinada, a competência será determinada, na verdade será definida, desculpem-me, vou usar a redação certinha aqui, a competência será definida, né, definida pelo local do domicílio da vítima. Pelo local do domicílio da vítima. Pelo local de domicílio da vítima. Vírgula, vírgula, em caso de pluralidade de vítimas, e em caso de pluralidade de vítimas, vírgula, a competência firmar-se-á pela prevenção, que eu expliquei na aula passada o que é. Ainda vou falar de novo de prevenção, mas eu vou partir da premissa de que vocês entenderam já o que ela significa. Certo? Então, ó, nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, nos estelionatos ali, né? Quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos e em poder do sacado, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então, como vocês percebem, a competência será de domicílio da vítima no estelionato, mas não em todos os estelionatos. Só em, e preste atenção nisso aqui, né? Só em 4 casos. E eu vou fazer bem didático. Ó. 1, 2, 3, 4. Eu sei que está na lousa já, mas isso aqui é bom repetir para ficar bem claro. Só nesses 4 casos. Deixa eu definir aqui. Pronto. Vamos encontrá-los. O primeiro deles, mediante depósito. Então, se for praticado um estelionato nessa classe aqui, ó, envolvendo o depósito de dinheiro, número 1 aqui. Então, estelionato mediante depósito. Um já foi, tem mais 3, né? O segundo deles, mediante emissão de cheque sem fundo. Mediante emissão de cheques sem fundo. Então, ó, canetinha roxa agora. Que não está muito roxo, né? Mas eu vou partir da premissa de que vocês estão vendo roxo. Foda-se. Então, o segundo deles, mediante emissão de cheques sem fundo. Aqui, ó. Mediante a emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos. Cheque sem fundo.
né? Em poder do sacado, etc. Então, vou colocar assim, mediante emissão de cheque sem fundo. Mediante emissão de cheques sem fundo. Domicílio da vítima também. Terceiro. Agora eu vou usar o vermelho. O terceiro será mediante emissão de cheques com pagamento frustrado. Aqui, ó. Com pagamento frustrado. Emissão de cheques com o pagamento frustrado. Então, ó, mediante emissão de cheques com o pagamento frustrado. Já identificamos competência da vítima também. E quarto, vou usar o laranja agora, mediante transferência de valores. Cadê aqui, ó? Mediante transferência de valores. Mediante transferência de valores. E presta atenção nisso. Só nesses 1, 2, 3, 4 casos identificados aqui será de domicílio da vítima. Ah, é um estelionato que não é de um desses 4 casos. Então aí você volta a observar o 70 CAPT. Vale o critério do resultado. Além de todos os outros, se o do resultado não resolver, enfim, tudo aquilo que a gente já estudou. Mas nesses 4 casos de estelionato, domicílio da vítima. Lei 14.155 de 2021. Parágrafo 4º do artigo 70 do Código de Processo Penal. Né? Ah, Marcelo, eu sei que tinha súmula falando disso. Muito bem. As súmulas aqui que foram superadas e eu vou falar delas, tá? Então, eu só queria deixar claro isso. Não é todo... Tem gente aí gente que estuda pouco, acompanha pouco as coisas, fala, agora estelionato é domicílio da vítima. Não é assim. Não é todo e qualquer estelionato que entra nessa regra. Só essas 4 formas aqui entram na nova regra. Cuidado, tá? Os demais casos de estelionato seguem a regra de sempre. Ou seja, o critério da consumação, teoria do resultado, artigo 70 CAPT do CPP, já estudado anteriormente. E aí, ó, provando isso que eu estou falando, e a importância disso, vou mostrar alguns julgados aqui, ó. Principalmente para isso aqui, né? Olha só. STJ, conflito de competência 185.983. STJ, conflito de competência 185.983. 185.983 do DF. Aqui o STJ definiu o seguinte, ó. No crime de estelionato, não identificadas essas 4 formas aqui, a competência deve ser fixada no local onde o agente delituoso obteve, mediante fraude, em benefício próprio de terceiros, os serviços custeados pela vítima. Se não entrar nos 4 aqui, você volta a usar o 70 CAPT. Então, ó, tá aí a prova do raciocínio. Então, vamos lá, ó. Estelionato. Estelionato. Fora dessas 4 formas ou modalidades, enfim. Estelionato fora disso aqui, desses 4 jeitos, colocamos assim. Competência não é domicílio da vítima aqui, né? Competência será. Competência territorial será local onde o agente obteve. Local onde. Vou colocar assim, o criminoso, né? Obteve
onde ele obteve, vírgula, mediante fraude, mediante a fraude inerente ao estelionato, né? Benefício, vou resumir, benefício custeado pela vítima. Aí não é domicílio da vítima, certo? No caso ali eram serviços custeados pela vítima, em benefício próprio ou do próprio do criminoso ou mesmo de terceiros, mas que interessa ao criminoso, né, de algum modo. Mais um julgado aqui, ó. Então, esse aqui é um deles que eu queria mostrar. Vou tentar colocar mais um aqui na lousa, sem necessariamente apagá-la, né? Não sei se vai caber sempre, mas vamos tentar. Será que vai caber? Ó. Esse é interessante, ó. STJ, conflito de competência. STJ, conflito de competência 182977. 182977. Esse é do Paraná, se eu não me engano. É isso aí, do Paraná. Aqui o STJ definiu o seguinte: se o caso for de tentativa de saque de cártula falsa, então, ó, tentativa, saque, cártula falsa, se o caso for de tentativa de saque de cártula falsa, em prejuízo de correntista, prejuízo correntista, a competência segue a sistemática de sempre, ou seja, nesse caso aqui, 70 caput do CPP. Não entra aqui, é uma forma diferente. Ou seja, competência é do juiz, do local, do eventual prejuízo. Juiz, local, eventual prejuízo. Teoria do resultado, né? Vai ficar bem espremido, eu peço desculpas por isso. Mas é só para vocês acompanharem o raciocínio, principalmente, né? Certo? Depois eu vou reler as emendas, aí eu acho que vai ficar melhor, né? E ó, ainda que os fatos tenham sido... Desculpe-me. Tá, aqui, local onde há o eventual prejuízo. Eu já estava me referindo a outro julgado, mas enfim. Isso ocorre com a autorização para saque do numerário no local da agência bancária da vítima, que não necessariamente corresponde ao seu domicílio, né? Cuidado com isso. Maravilha. Aí tem uma questão aqui de direito temporal. Eu lhes falei que isso aqui veio com a lei 14.155 de 2021, né? Então temos uma questão aqui importante, ó. A lei é de 2021, não é? Eu sei que o verde fica ruinzinho, mas é só para não confundir vocês aí com mais coisas. Olha só o que definiu o STJ aqui, ó, sobre essa questão. STJ, conflito de competência 180.832. STJ, conflito de competência 180.832 do Rio de Janeiro, /RJ. Aqui ele definiu o seguinte: o novo parágrafo 4º do artigo 70 do CPP, vou colocar assim, o novo parágrafo 4º é norma processual, tem natureza processual. Consequência disso, se é norma de natureza processual, deve ser aplicada de imediato. Deve ser imediatamente aplicada. A gente vai falar disso depois, né, quando a gente estudar a lei penal no tempo. Lei processual penal no tempo, melhor dizendo.
deve ser imediatamente aplicada, essa nova regra, porque ela tem natureza processual. Ainda que os fatos sejam anteriores a essa data aqui da Lei 14.155, certo? Tem que ser imediatamente aplicada. E o dispositivo também se aplica imediatamente aos inquéritos policiais que estavam em curso quando havia entrado essa lei. Enfim, acaba sendo uma repercussão prática de direito temporal. Mas ó, só de saber que é norma de direito processual, você já sabe o que fazer com o resto, né? Outra coisa, ó, vamos fazer o seguinte, eu citei 3 julgados, talvez aqui na lousa tenha ficado muito espremido, vamos ler junto aqui o que eu coloquei no nosso material, só para deixar bem claro. Só para deixar bem claro. Então, olha só. Vejam aí. Então, não é todo e qualquer estelionato que entra na regra, só aqueles 4 que eu falei para vocês. Só as formas que eu já mostrei para vocês constituem estelionato com competência criminal de domicílio da vítima, certo? Os demais casos seguem a regra de sempre. Então, olha só, o primeiro julgado que eu falei, STJ. No crime de estelionato, não identificadas as hipóteses descritas no parágrafo 4º do artigo 70, a competência deve ser fixada no local onde o agente delituoso obteve, mediante fraude e em benefício próprio de terceiros, os serviços custeados pela vítima. Esse foi o primeiro julgado já mostrado aqui, né? O segundo, ó, se o caso for de tentativa de saque de cártula falsa, em prejuízo de correntista, a competência também segue a sistemática de sempre, ou seja, o caput do artigo 70, de modo que a competência aqui será do juízo do local do eventual prejuízo, que ocorre com autorização para o saque do numerário no local da agência bancária da vítima. Certo? E o terceiro julgado que eu mostrei para vocês é aquele de direito temporal, né? Então, o novo parágrafo 4º do 70 do CPP é uma norma de natureza processual, então aplicada de imediato, né, ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei. E esse dispositivo tem aplicação imediata também aos inquéritos que estavam em andamento, né, inquéritos policiais que estavam em curso, quando entrou em vigor a lei agora estudada. Certo? Maravilha. Dito tudo isso, e aí agora não vai ter jeito, eu vou ter que apagar a luz, que senão eu não vou conseguir trabalhar aqui. Vamos fazer o seguinte, o que mais importa são os 4 aqui, né? Então, ó, vou ganhar um espacinho aqui do lado. Eu quero que vocês anotem aí. Eu vou ler a súmula e vou falar por que ela foi cancelada, porque vai ficar claro. Então, ó, súmulas superadas. São 2. 521 do STF e 244 do STJ. Eu nem vou escrevê-las na lousa, que é para não confundi-los, tá? Porque isso está superado. Mas dizia a súmula 521 do STF o seguinte: o foro competente para o para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade de emissão dolosa de cheque sem fundo, que hoje está aqui, né, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Agora é do local de domicílio da vítima. Está superada a súmula 521 do STF. Nem vou colocar na lousa para nem confundi-los, mas eu tenho que mostrar que isso aqui foi superado. Porque às vezes o pessoal coloca na prova o teor de súmula e você está acostumado com a sua literalidade e você erra. 244 do STJ dizia o seguinte: compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. De novo aqui, agora é domicílio da vítima, está superada também a súmula 244 do STJ. Isso eu tinha que mostrar, não tem jeito. Mas, segue vigente. Então eu vou colocar assim, ó. Segue firme, não só formalmente, mas ela ainda tem fundamento, segue firme a súmula 48 do STJ, STJ/48. Isso aqui continua vigente. Súmula 48 do STJ. Isso segue vigente.
Tal súmula diz, compete ao juízo do local, compete ao juízo do local, compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita juízo do local da obtenção da vantagem ilícita, processar e julgar, processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. De algum modo a gente viu isso hoje já, né? O STJ confirmando a aplicação dessa súmula ainda. Crime de... Vou colocar assim, ó, 171, mediante falsificação de cheque. Falsificação de cheque. Isso não mudou. Não é domicílio da vítima aqui. Não entra nos 4 casos, né? Então... compete ao juiz do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar o crime de 171, de estelionato, né, mediante falsificação de cheque. Essa súmula segue vigente entre nós, tá? Inclusive, eu coloquei aqui uma explicação doutrinária, né, dos motivos pelos quais isso seguiria vigente mesmo. Olha só o que dizem os professores Alexandre Cebrián Araújo Reis e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Deixa eu colocar na lousa para vocês, dessa vez eu vou ler da lousa. Então, ó, tal situação ainda está fora do novo parágrafo 4º do 70 do CPP, explica-se. Nesse caso que a gente viu, o da súmula 48 do STJ, o agente emite cheque de terceiro, fazendo-se passar pelo correntista, falsificando a assinatura deste. Como em qualquer modalidade de estelionato comum, descrita no caput do 171 do CP, a consumação se dá no momento da obtenção da vantagem ilícita. E por isso, o foro competente é o do local em que o cheque foi passado e o agente recebeu os bens. Assim, se uma pessoa faz compra em shopping de Fortaleza e falsifica o cheque de pessoa cuja conta corrente é em Natal, o foro competente é o de Fortaleza, local em que o agente recebeu as mercadorias compradas. Certo? Maravilha! Voltando para a nossa lousa física. Enfim. Era isso. Terminamos essa aula. Ufa, uma aula de fôlego, né? E isso aqui é muito importante. Se tem uma coisa que vai cair na tua prova, é isso aqui. Tá? E claro, no seu dia a dia forense, na sua vida como advogado, como promotor, como juiz, é óbvio que isso aqui tem importância, né? Infelizmente, muita gente cai em estelionato ainda. Tá bom? Tá bom, pessoal. 28 minutos de vídeo, tá bom demais para quem tá gravando num sabadão à tarde. Eu tô satisfeito. Obrigado, pessoal. Um abraço e até mais.